E bom, pessoal, para quem não sabe, na live passada eu reagi a esse vídeo aqui do setor 20, eu reagi ao vídeo anterior do setor 2814, a parte 1 do A linha do tempo da DC, e nessa live vou reagir à parte 2. Então bora lá. Para beleza, aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar o nosso catálogo da história do Multiverso DC, contando todo o passado até chegarmos aos dias atuais. E galera, muito obrigado pela recepção da parte 1 desse vídeo, eu fico muito feliz que gostaram e queria aqui só deixar um aviso. Sim, vão ter inconsistências, vai ter coisas que alguns vão concordar, como a questão da presença que eu falei no vídeo anterior, mas é só a minha visão, então deixo vocês montar a própria cronologia pessoal de vocês. Fora que nem a DC sabe o que é que vale, o que é que não vale, se soubesse já tinha organizado, mas está fazendo esse trabalho aqui para ela. Outra coisa, questão das datas, né? Porque tem coisas que a DC define muito bem quando aconteceu, outras não, e eu vou tentar adaptar da melhor forma possível e que eu acho que deve ser. E só por... Pessoal, antes de a gente ir pro vídeo em si, eu queria agradecer o Bruno Castro, do setor 2814. Falei com ele no Instagram, ele liberou a gente continuar assistindo aqui os vídeos dele, que, pô, são vídeos sensacionais, vídeos muito informativos. Queria agradecer o Bruno aí por ter deixado aqui eu continuar assistindo, reagir aos vídeos deles aqui nas lives. Muito obrigado aí, valeu demais e bora então continuar aqui vendo o vídeo. Porque teve muitos comentários da parte 1, só justificar aqui, realmente o Superman e o Tempos levaram o Apocalipse para o final dos tempos. Só que a DC estabeleceu que o início de tudo é igual ao final de tudo, por isso que eu falei que ele foi lá pro início. E aquele recadinho rapidinho, para você que quer virar membro do canal, ajuda lá, custa quase nada para você apoiar esse projeto. Então eu vou começar esse vídeo falando ainda de informações de bilhões de anos atrás, né? Falta muita coisa para contar e eu vou completar tudo isso agora para vocês. Antes do começo de tudo, a única coisa que existia era a escuridão. E quando a presença disse que haja luz, a escuridão ficou agindo nas sombras e manipulando pessoas e criando aqui grandes batalhas. E talvez você possa achar que o primeiro indivíduo a ser manipulado pela grande escuridão foi o Krona ou até os antigos deuses do segundo mundo, porque teve até o Ragnarok, toda aquela guerra com eles lá. Mas até onde se sabe, o primeiro indivíduo que foi manipulado foi o Satã. Não assina o ChatGPT 4 ainda, porque eu estou disposto a dar ele de graça para você. Isso porque em parceria com a Data... E quem é esse cara? Na verdade, no pré-crise, na revista Showcase número 61, mais especificamente uma história do espectro dentro dessa revista, foi dito que o momento da criação de tudo aconteceu há 12 bilhões de anos atrás, ou seja, outra inconsistência com base até na parte 1 que eu falei, então vai correr muito. E nessa história o espectro volta até esse tempo aqui do início de tudo deles e mostra que tudo é somente um grande átomo chamado de o átomo primordial, que explode e começa a criação de planetas e estrelas. Eles até falam aqui que nessa criação de tudo foi criado um outro universo, chamado de universo inferior, mas na verdade é só um outro nome para o inferno. E começam também a surgir demônios e o Satã virou líder deles. E o espectro luta contra o Satã ao longo de eras até derrotar ele lá no começo de tudo. Outra coisa interessante é o seguinte, você sabe qual foi a primeira raça a ser criada? Muitos até acharam que foram os Malthusianos, mas na verdade foram os Aurácles, que basicamente eram as bolas de energia colorida. Pô, isso aí eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar nisso aí. Pô, que interessante, né? Pô, que loucura. Revista Batman e os Renegados número 22, a Halo descobriu que ela era dessa raça e por isso tinha seus poderes. E já aproveitando a deixa, quais foram os primeiros seres a habitar a Terra? Duvido vocês saberem dessa. Foram exatamente os Malthusianos. No vídeo passado falamos que alguns dos Malthusianos saíram lá de Malthus e foram para Oa, mas existe um conto secreto do Ganthed que diz que enquanto alguns Malthusianos estavam evoluindo bem seus poderes, a nova geração, que são as crianças, tinham mentes bem imaturas e estavam fazendo as espécies de insetos e animais ficarem em extinção.
Por isso eles pararam de se reproduzir e começou uma segregação sexual que influenciou até a fauna de Malthus. E por isso que muito tempo depois, alguns deles foram para Oa, outros foram para outra civilização que ficou bastante avançada, já outros viraram seres primitivos, estilo os homens da caverna, e alguns deles foram parar aqui na Terra, né, e viraram o que a gente conhece como os duendes, ou leprechaun lá fora, né, e viveram escondidos esse tempo todo lá na Irlanda. E essa história do conto do Ganthet tem muita coisa legal, né? Eles até fizeram um retcon que depois a própria DC não levou pra frente. E o Ganthet disse que 2 bilhões de anos atrás ele recriou o mesmo experimento que o Crona fez, né? Pra ver o início de tudo. Mas para não dar o mesmo problema, ele usou um refletor e lá ele justamente viu a imagem da mão, né? Com aquela criando tudo lá, como a gente conhece. E ele percebeu que ele é uma farsa fabricada pelos próprios malthusianos. A verdadeira origem é que o pessoal de Malthus, no começo de tudo, eram seres violentos e primitivos, e não seres divinos como eles diziam ser. E o Crona não libertou todo o mal do universo. O crime dele foi não ter usado os cuidados, né, usado aquele refletor como eu falei, e todos até achavam que ele conectou o fim dos tempos com o começo de tudo, criando um multiverso mais jovem do que deveria ser. Mas no final dessa história, cheia de reviravoltas, descobrimos que na verdade foi culpa de um Oano chamado Dol-Lax Pok-Pok e sua esposa Zamorana, que eu não vou nem dar o trabalho. Caraca, não, pera aí. Que loucura. Caramba, que loucura. Vamos tentar aqui, ó, ler o nome dessas pessoas aí. Oans, Dol-Lax Pok e a Zamora é a Tuarchachuru. Sei lá, não tem como falar. Caramba, que loucura. Então quer dizer que o experimento do Crona lá é uma fraude, assim. Pô, que loucura, né? Nossa. Acabar de falar aqui, eu deixar aqui até embaixo porque é muito difícil. E depois da chegada desse grupo de malthusianos que viraram os duendes, foi que começou a surgir a vida na Terra. E não se sabe a data exata, mas foi há bilhões de anos atrás que o Abinegazar, o Raf e o Ghast, conhecido como os Três Demônios, vieram também para a Terra e governaram o planeta por milhões de anos. Pena que a DC nunca explorou como é que foi esse reinado deles na Terra. Mas esses demônios acabaram chamando a atenção. É capaz a DC até ter esquecido disso aí. Do jeito que é as coisas, pô. São de seres conhecidos como Timeless One, né, que acabou banindo justamente esses três demônios para o inferno. Aliás, esses Timeless One também são um mistério da DC. Eu lembro que até que eles existem até no futuro da Legião, vivendo em um planeta chamado Genox. E quando esses três demônios foram banidos, eles deixaram na Terra 3 talismãs para serem trazidos de volta. Ah, e só uma adição relacionada à parte 1 é quando eu mencionei no vídeo que os Guardiões baniram toda a magia selvagem. É importante dizer que essa magia era usada pelos demônios chamado o Império das Lágrimas. E até depois eles aprisionaram esses demônios no planeta Smolt, que tem conexão justamente com Atrosto, o líder dos Lanternas Vermelhos. Outro detalhe importante que ficou faltando é que antes dos Guardiões usarem os Caçadores Cósmicos como a primeira tropa, os Guardiões fizeram experimentos com lagartos e os soltaram na natureza, mas mal sabiam que eles iam evoluir durante bilhões de anos e se tornariam a raça dos Psyons. Enquanto isso, na Terra, o monstro do pântano volta no tempo bilhões de anos atrás para conhecer a origem do verde no planeta e conhecer os seres mais antigos da sua linhagem. Caraca, não sabia disso aí também. Pô, isso que é bom, né? De ver os vídeos do Setor 2814. Pô, não sabia de nada do que ele tá falando. Nada. Primeiro vídeo eu sabia de várias coisas, tá ligado? Tipo, da Perpétuo, do Forjador de Mundos, esses caras aí, né? Mas, pô, da presença, mas, tipo, disso aí que ele tá falando, não sabia de nada. Isso é uma novidade pra mim. Pô, se alguém souber, assim, que história é essa aí do Monstro do Pântano, coloca aí no chat aí. Não sei se é fase do Alan Moore ou Green Wine, não sei. Ah, que loucura. Somos apresentados aqui o conceito como o Parlamento das Árvores, que existe na dimensão do verde e foi criado há 450 milhões de anos atrás pelo Yggdrasil, né, o primeiro elemental.
Ah, e também eles falam anos atrás pelo Yggdrasil do Verde, Quanto tempo? e foi criado há 450 milhões de anos atrás pelo Yggdrasil, né? O primeiro elemento. Milhões, eu acho. Ou bilhões. Não, bilhões não pode ser. Talvez seja milhões. Porque daí, bom, é uma contradição grande. Se for bilhões, né? Mas acho que é milhões mesmo. Pô, que loucura. Mental. Ah, e também eles falam aqui que o Jardim do Éden foi o primeiro lar dos parlamentos das árvores. Sua equipe pode finalmente gerenciar processos sem precisar alternar entre infinitas abas. Assim, são conceitos bem abstratos que um dia eu vou contar com mais detalhes aqui para vocês. Já no DC sempre com referências à Bíblia, né? Como no vídeo anterior, né? Não sei se foi um vídeo anterior ou algum outro vídeo que eu vi dele, né? Que ele fala que um dos primeiros seres, assim, foi o primeiro Adão, né? Uma coisa assim. Ah, não lembro direito, mas também... Tem várias coisas, assim, interessantes, né? Tipo, a presença. Isso aí que ele citou também. espaço, uma raça de anjos aliens protegiam planetas ao redor da estrela Vega, né? Até que um dia eles foram atacados pelo Larfleeze, né, com sua lanterna laranja, e o líder desses anjos, chamado Invictus, jurou vingança por muitos anos. 300 milhões de anos atrás, uma raça de aliens deixa uma espécie de caixão na Terra que viraria uma lagarta alien gigante que somente no presente enfrentaria o Superman. E pouco tempo depois começa na Terra a Era dos Dinossauros. E 200 milhões de anos atrás, vários heróis da DC já viajaram até essa época. Por exemplo, o Lanterna Verde Hal Jordan já lutou contra Pterodactyl. Ah, que fera. Pô, que legal. Vou buscar essa história depois, fazer um review lá no Insta. Que da hora. Inteligentes. A Mulher Maravilha já lutou contra o T-Rex. O Superman já foi no passado várias vezes, até como Superboy também. Mas a melhor foi a sua prima Supergirl, que só queria ir pro passado lutar contra o crime sem ninguém saber. Eu só não entendi bem que tipo de crime ela ia combater com dinossauro. Nem lei tinha lá, né? Mas tudo bem. Essa foi boa. Depois, o Flash Barry Allen também já foi para esse passado usando sua esteira cósmica 100 milhões de anos atrás para destruir um dispositivo Alien. E essas histórias loucas não eram só no pré-crise não, né? Ainda há 200 milhões de anos atrás, o Besouro Azul Ted Kord, já no pós-crise da DC... Pô, essa história deve ser, pô, bem recente, tipo, anos 80, né? O traço aí, pô, a arte tá legal, hein? foi parar no passado e tem uma luta contra o Cronos que fica em animação suspensa. E ele acaba acordando 100 milhões de anos atrás quando encontra o Superman, que também tinha ido parar nessa época. Já na saga Armageddon 2001, vemos também o Capitão Atom, vemos também o Monarca aqui nesse passado na Era dos Dinossauros. Enfim, se eu fosse listar todo mundo, acho que daria um vídeo inteiro de uns 20 minutos. E como os nossos registros falam que os dinossauros deixaram de existir no nosso mundo aqui há 66 milhões de anos atrás, eu vou usar essa data para dizer que foi na DC foi igual, né? Até porque uma raça de aliens conhecido como os caçadores ou coletores, eles chegaram para justamente caçar essa raça dominante e eles acabam até extinguindo uma parte dos dinossauros também. Logo após isso, essas criaturas passaram a viver no fundo do mar e no presente chegaram a interagir com o Aquaman. E novamente na nossa vida real, o fóssil humano mais antigo, antes mesmo dos homens sapiens, foi encontrado entre 16 a 5 milhões de anos atrás na região da Índia e Paquistão. E por conta disso, antes dessa data, um grupo de marcianos brancos chegaram na Terra porque eles especificam que foi antes da primeira raça humana. Então esses marcianos descobriram que a futura população da Terra seria de super seres, basicamente como deuses. Então eles manipularam o DNA das pessoas e Essa foi boa. Ah, não. Parece você. Essa foi boa. Parece você. Ah, essa foi boa. Ai, ai.
basicamente como deuses. Então eles manipularam o DNA das pessoas e a partir de então os seres da Terra que surgiriam eram somente humanos comuns sem poderes. Esse grupo de marcianos brancos acabaram punidos pelos marcianos verdes e foram aprisionados na chamada Zona Estável. E como eu já falei do verde em relação ao Monstro do Pântano, chegou a vez de falar do elemento vermelho, né, que é a força que conecta a vida dos animais e micro-organismos do universo. Em uma história do homem animal foi dito que há 10 milhões de anos atrás, um grupo chamado... Acho que é a fase do... lá do Grant Morrison. Acho que faz daí, porque ele... Eu não li ainda, tá ligado? Mas, pô, dizem que você explorou bastante esses conceitos aí, né? Só de ver as capas assim também já dá pra ter uma noção. do mestre dos animais, criaram justamente os animais, né, que depois lutaram contra o Antagon, o lado oposto do vermelho. Depois disso só se sabe que há 8 milhões de anos atrás, uma raça de aliens que tem um corpo de ferro, né, chegaram a governar a Terra nesse período, mas essa raça foi extinta graças a um cometa. Somente um deles, chamado Cadmus, conseguiu sobreviver e se colocou em animação suspensa até o presente, onde chegou a enfrentar o Flash Barry Allen. Novamente, uma informação do nosso mundo aqui, há 5 milhões de anos atrás surgiram os chamados Homo habilis, né, no continente da África. Essa raça vai evoluir para depois para o Homo erectus. Depois tem uma história do homem animal e o homem de lugar nenhum, que eles viajam ao passado mais ou menos há 2 a 1,5 milhões de anos atrás e vão 14 pessoas na live, hein? Pô, obrigado demais a todos aí. parar em uma floresta onde tinha um homem das cavernas mais primitivos. E lá eles só batizaram esse ser de Ape Man, ou então o homem macaco, na verdade, aqui. E vamos fechar esse vídeo contando o que aconteceu 1 milhão de anos atrás. Pô, já tá acabando? Aí é sacanagem. Pô, agora que o vídeo tá ficando bom. No universo DC. Na verdade, um planeta chamado Inski acabou colonizado pela raça chamada Krill. E com o passar dos anos, o planeta começou a encolher e os habitantes meio que viraram gigantes lá. Até que um cientista desse planeta começou a estudar os minerais e aprendeu a encolher toda a população e assim eles conseguiram viver tranquilamente. A Violeta da Legião Super-Heróis é descendente desse planeta. Já na Terra surgem aqui os Homens da Caverna e o Thor, né? Na verdade o Thor aqui é sem o H, não confundir com o da Marvel, né? E teve até suas histórias contadas nesse período há 1 milhão Joe Kubert, hein? Ah, que da hora. Pra buscar depois dessas histórias aí. de anos atrás. E também nesse período, né, de 1 milhão de anos atrás, o Senhor do Tempo acaba criando o Universo Compacto. E fica até a pergunta, né? Por onde anda o Universo Compacto, né? Cabe até depois dar uma pesquisada melhor. E como eu falei na parte 1, eu estou contando aqui a história do universo pós-crise e do atual tudo mesclado, né? Juntando todos os fatos. Mas sempre que tiver algo relevante do universo pré-crise, eu estou falando também. Por exemplo, esse próximo fato é da Terra S, ou seja, do multiverso pré-crise, mas eu acho que também vale para o pós-crise também. Não se sabe bem quando aconteceu isso, só sabe que foi antes dos Homens da Caverna, né? Que o Rei Ku é o último dos seres primitivos desse período, né? Alguns chamam ele da raça dos sub-homens ou até os Homens-Fera. Depois ele ficou em animação suspensa e no presente vira inimigo do Capitão Marvel. E por fim, na Terra 2 pré-crise, 1 milhão de anos atrás, essa Terra tinha uma civilização bem avançada, mas foram destruídos. Lanterna Verde, Alan Scott. Ó. Essa história aí possivelmente... Acho que foi, né? Escrita pelo Bill Finger, né? Dá pra pesquisar depois. Pelos Homens de Fogo, que roubaram o urânio e fizeram ali uma explosão atômica naquela era. Um cientista do passado deixou uma mensagem para o futuro, pois os Homens de Fogo sempre retornavam à Terra de 1 em 1 milhão de anos. E no presente eles acabaram enfrentando a Sociedade da Justiça da América. Nos próximos vídeos vamos falar mais a fundo da história do passado da Terra, começar a história de Krypton e de qualquer outro planeta que seja relevante para a história. Bom pessoal, então é isso. Se valer, deixa o like aqui no vídeo, compartilha para o seu amigo, essa série tá bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Deixa aqui nos comentários o que era novidade, se eu esqueci de alguma coisa.